bênção. Este mês de outubro, Deus tem ministrado ao nosso coração e tem nos incumbido a repartir esta palavra com toda a congregação acerca de olharmos para a natureza e vendo a natureza florescendo, olharmos para dentro de si mesmo, olharmos para nós e entendermos e se apropriarmos da palavra de Deus, que também é tempo de florescer, é tempo de frutificar. E para isso nós só precisamos crer. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Jó. Um livro conhecido, é um livro antes do livro de Salmos, muito fácil de você identificar aí na palavra de Deus, no Antigo Testamento. Jó, capítulo de número 14. Antes de nós meditarmos no texto que vou destacar, eu quero trazer a memória do nosso coração e partilhar com os irmãos que este livro é um livro de uma linguagem poética, é um livro canônico, ou seja, um livro que tem veracidade, um livro confirmado também pela existência deste homem. Há muitos estudiosos que confirmam que Jó foi uma pessoa real. Minimamente alguns somente dizem que poderia ter sido uma alegoria, uma parábola. Mas de fato, os estudiosos bíblicos de milênios têm testificado que Jó foi uma pessoa real. Jó viveu no tempo dos patriarcas, no tempo de Abraão. Jó teve a sua vida descrita como um dos livros mais antigos da Bíblia, como Gênesis. Alguns atribuem a Moisés sua autoria, mas isso não é um consenso. A maioria dos estudiosos vão dizer que Jó tem um autor desconhecido, mas também é evidenciado como um livro canônico, um livro verdadeiro, um livro aprovado pela igreja, porque o livro de Jó foi escrito certamente por um israelita. O livro de Jó, seus escritos foram encontrados na região do Mar Morto. Ele foi escrito no século 5, 6 antes de Cristo, ou seja, aproximadamente há 2.500 anos atrás, e escrito em hebraico. E uma das citações que vai dar veracidade a este livro, escrito por um hebreu, é que ele cita o nome de Deus como Yahvé, o Deus do povo hebreu, o povo que reconhecia Yahvé como Deus verdadeiro. E de modo, irmãos, que o que nós podemos aprender no livro de Jó é que, primeiramente, ele revela a sabedoria de Deus, ou melhor dizendo, a soberania de Deus. O livro de Jó revela a soberania de Deus e a sabedoria de um homem que pôde, através da sua fé robusta, nos ensinar a termos uma vida de paciência, uma vida de confiança e uma vida de esperança. O livro de Jó fala muito aos nossos corações, porque todos nós sofremos aflições, isso é bíblico, passamos por momentos difíceis, de sofrimentos. E a pergunta, quem sabe, que já sondou o seu coração, é aquela pergunta que diz: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que sofremos? Será que Deus é um Deus mau? Será que o sofrimento é um castigo de Deus?
E o livro de Jó, nos seus 42 capítulos, vai nos ensinar lições preciosas para entendermos tudo isso. Que em meio a sofrimento, há questões que não cabe a nós questionarmos. E é desta forma que o livro de Jó apresenta a Cristo nas suas narrativas. Porque Cristo não questionou a missão imputada a ele de sofrer, padecer e ir na cruz morrer. Foi até o fim, com morte de cruz. Mas no terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressuscitou. E tudo novo se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, em meio aos sofrimentos e questões que muitas das vezes a gente não consegue explicar, ver gente tão linda, tão preciosa sofrendo, como podemos então olhar para o livro de Jó, para a vida de Jó, e enfrentarmos os sofrimentos da nossa vida e vencê-los no poder da fé em Cristo Jesus. Jó, queridos irmãos, embora no capítulo 3 ele questionou a Deus por conta do seu sofrimento, Jó não murmurou, Jó não blasfemou, Jó, diga comigo, confiou e perseverou, reconhecendo que Deus poderia restituí-lo, poderia fazer na vida dele, através da vida dele, milagres, de ver tudo novamente florescer, ser renovado, ser restituído. Queridos irmãos, Deus não tem prazer no sofrimento do homem, mas Deus permite o sofrimento, como permitiu na vida de Jó, quando conversava com Satanás, principalmente no capítulo de número 1, dizendo, olha, você pode tirar tudo dele, mas não toque na vida dele, porque Jó é um homem justo, temente a Deus, um homem íntegro, conhecido da terra de Uz. O sofrimento, amados irmãos, nos revela um ensino primordial. Que nós somos homens e Ele é Deus. Que Ele é o Criador e nós criatura. E quer você entenda ou não entenda, eu e você dependemos nele. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. O que basta a nós fazermos em meio ao sofrimento é nos curvarmos, perseverarmos com fé e crer que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele pode nos curar. E há pessoas que foram curadas milagrosamente pelo toque precioso da graça de Jesus. Ele pode fazer novamente tudo florescer. Por isso abram comigo a palavra do Senhor em Jó capítulo 14. Agora sim, versículo de número 7, 8 e 9. Jó capítulo 14, 7, 8 e 9 diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó,
ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. E todos digam glória a Deus. Jó, momento difícil da sua vida. Alguém que podemos dizer que tinha um doutorado em sofrimento. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu a sua família, a sua esposa, perdeu seus amigos. Tudo por continuar firme, inabalável, crendo num Deus vivo, um Deus poderoso. E não foi por menos que o final dessa história, no capítulo 42, a gente vai ver que Deus assim, por honrar a sua fé, restituiu tudo a Jó e fez novamente a sua vida florescer. Em meio ao sofrimento que Jó olha, e diante da sua vista, vê uma árvore cortada, caída ao chão. E quando Jó observa esta árvore cortada, caída ao chão, vem, através do Espírito Santo de Deus, esta palavra ao coração que diz: porque há esperança para esta árvore, mesmo cortada, caída, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer, o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos novos. Queridos irmãos, que coisa linda de Deus nós podemos aprender aqui. E a primeira coisa, que Jó, vendo esta árvore cortada, nós fazendo uma retrospectiva da nossa vida, quantos de nós muitas das vezes nos vemos como esta árvore que foi cortada, caída ao chão, praticamente sem vida. E uma árvore cortada, caída ao chão, como crentes cristãos, somos nós. Quando experimentamos as perdas, quando somos podados, quando os nossos sonhos são impedidos, como diz um ditado, as nossas asinhas são cortadas. As perdas são momentos que nos vemos caídos, cortados, perdas emocionais, amizades, relacionamentos se rompem, perdas espirituais quando caímos, pecamos, nos afastamos de Deus, perdas materiais quando perdemos emprego, projetos que não se realizam. E todos nós aqui sabemos muito bem que todo corte dói. Por menor que seja, né, doutora Mariana? Todo corte é doloroso. Alguns são mais rasos, outros mais profundos. Mas o fato é que todo corte é doído demais. Mas o corte em si só, irmãos, não define o fim daquele problema. Porque ainda há esperança para ser suturado, para receber asepsia, para ser tratado. E há esperança para mim e para você nesta manhã, como uma árvore cortada, ainda que envelheçam as suas raízes, ao cheiro das águas, florescerão e brotarão novos frutos. Aleluia! É esta a visão que inspira Jó.
como esta árvore que está brotando novamente, não serei eu mais precioso do que este caule, do que este tronco caído, apodrecendo, envelhecido, às margens de um lago, de uma água? Claro que sim, somos obra-prima do Senhor. E se Deus pode fazer brotar e florescer um tronco caído, quem dirá a mim é você? Diga amém. Então este não é o fim. Quando nós olhamos com esta perspectiva, no momento em que somos cortados, estamos caídos, uma perspectiva de que não é o fim, mas um recomeço da nossa vida. Nós vamos encher o nosso coração de esperança. Porque Deus está dizendo, terminou um ciclo e vai começar outro. E pode começar muito mais bonito do que era. Porque os planos de Deus são maiores que os meus e os seus. Quantos creem nisso, digam amém. Então nós olhamos para esse texto, olhamos para esta visão que Jó teve, nós também vamos aprender sobre a força da raiz. Não é fácil derrubar uma árvore frondosa. Eu sempre digo para uma irmã da igreja, que ela está servindo comigo há 21 anos, na liderança do Ministério Infantil. Ela chama-se Elizabeth Leal. Não seria por menos o nome Leal, né? Ao seu chamado, né? A irmã Marli, a Márcia, que sempre ajuda, a doutora Paula e todo mundo que conhece a Beth, ela está lá. Eu digo para ela, você é uma árvore frondosa. Quantos frutos no Evangelho e quantos sofrimentos e lutas eu já vi ela passar. No casamento, com seus filhos, na saúde. Mas uma árvore frondosa não se derruba facilmente. Mas mesmo quando caída, as suas raízes estão lá, firmes. Porque são raízes profundas. Porque é isso que sustenta, traz seiva e traz vida para este caule, para este tronco que ainda caída. Como diz a palavra do Senhor. Os justos cairão, mas não permanecerão prostrados. Diga amém. Glória a Deus. E a nossa raiz é Cristo Jesus, amados. A esperança da glória. É Ele que nos dá esta vida de esperança do porvir, da vida eterna. De que ainda que passamos por momentos de sofrimento, que não é fácil para ninguém, o dia que o Senhor nos chamar, nós vamos para um lugar que não haverá mais rancor, nem mais dor, para a glória de Deus. Esta é a nossa esperança. A justiça de Deus se consuma aí, quando a gente se questiona diante de sofrimentos, e até pergunta, olhando a grama do ímpio mais verdinha do que a grama do nosso quintal. Quantos estão entendendo? A justiça de Deus é no final. Está consumado. Os justos, olha só, para a direita. E os ímpios para a esquerda. Não tem nenhuma mensagem subliminar aqui. Mas tem se quiser também. Porque eu também creio nisso, que é a palavra de Deus. Por favor, não misture angu com sagu. Queridos irmãos, a esperança de Jó estava novamente sendo renovada, porque ele olhava para aquela árvore que mesmo cortada, ele ainda via as suas raízes. E sabe o que nos mantém em pé? Diga para o teu irmão, é a nossa fé. Se não fosse a nossa fé, os tombos que eu já tinha sofrido, eu já tinha sucumbido, eu já tinha desistido. Eu não sei quanto a você, mas quantos de nós, quando caímos, muitas das vezes passa
esse sentimento, esse pensamento no nosso coração, na nossa mente. Mas mesmo cortada, a árvore ainda tem raízes. E o que sustenta, dando vida para aquela árvore, são as raízes. As pessoas até podem não acreditar que nós vamos levantar e vamos florescer novamente. Mas Deus sabe, porque Ele é a nossa raiz, Ele que nos sustenta. Ele é que nos traz vida. E nos traz vida porque esta raiz não estava solta ou plantada num solo árido. Jó observa que ela estava próxima das águas. E a água na Bíblia é a palavra de Deus, é o símbolo também do Espírito Santo, que vai fazendo essas raízes revigorarem e envolverem todo aquele tronco. E aí a gente vai percebendo que não é a força daquela grande árvore que uma hora tombou, mas as suas raízes ao cheiro das águas. Diga glória a Deus. E aí a gente vai percebendo, amados, que quando Jó observa isso, a gente aprende com isso que quando nós estamos plantados junto ao ribeiro, diz a palavra do Senhor, a nossa vida renovará, florescerá. Alguém um dia, eu sou professor de geografia e história, e alguém um dia, vendo a minha resiliência, a minha persistência, e todos que me ouvem aqui e me conhecem sabem dessas qualidades, que é Deus em mim, não é de mim. Ele disse assim, lembrando de uma figura da mitologia grega: o pastor é um fênix, renasce das cinzas. E eu disse, glória a Deus, porque as minhas raízes estão em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jó vê esta árvore, ele observa que embora ela esteja cortada, caída, ele começa a notar vida brotando, novos ramos florescendo. O que parecia o fim, Deus está trazendo esperança. Então digo para você, meu irmão, o seu sofrimento não é o fim, é somente o processo de Deus para começar a florescer e brotar ramos novos para a glória do Senhor. Olhe para a vida desse jeito. Faça como Jó, não murmure, não questione, persevere. Doutora Mariana está aqui, ela já está aprendendo certamente o quanto a ciência reconhece o poder da fé em pacientes de estado terminais, produzindo serotonina e tantas outras coisas, fazendo a ciência ser nocauteada pela fé. Cientistas e doutores de boca aberta, dizendo: eu entreguei hoje o prontuário de uma pessoa caída, cortada, dilacerada, quase morta. Mas ao chegar pela manhã no plantão, nossa enfermeira aqui, tudo novo se formou, a vida começou a brotar para a glória de Deus. Queridos irmãos, José foi cortado da sua família, mas floresceu no Egito, diga glória a Deus. Jó foi cortado pelas perdas, mas ao final tudo foi restaurado. Jesus foi cortado, dilacerado na cruz, mas floresceu na ressurreição, como uma videira que dá os seus frutos
para a glória do Senhor até hoje. E assim será até a eternidade. Quem sabe, irmãos, você entrou nesta manhã aqui se sentindo cortado pelos sofrimentos, mas há esperança. Há esperança. Se as raízes estiverem junto das águas, vai brotar, vai florescer vida nova. O que Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão, creia, você vai florescer de novo. Você vai brotar de novo. No seu ministério, na sua saúde, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Quantos creem? Digam amém. A vida pode nos cortar, mas quem define o fim é Deus. O corte não é a última palavra. A última palavra vem de Deus. Porque ao cheiro das águas, você vai levantar no poder de Deus e vai florescer novamente. Diga amém. Eu creio nisso, irmãos, porque eu lido com gente. Eu lido com sofrimento todos os dias. E como é lindo a gente perceber que as pessoas que reconhecem, olham para a vida com essa perspectiva da palavra de Deus, logo conseguem superar, se reinventar, porque as suas raízes estão junto às águas e tudo novo começa a florescer, a ser renovado. É milagre de Deus, irmãos. Você ver uma árvore cortada, acabou. Mas a esperança, se esta árvore estiver com as suas raízes junto ao cheiro das águas, ela pode estar até envelhecendo, mas ao cheiro das águas, tudo novo se fará. Você vai florescer de novo. Você vai frutificar de novo. Creia nisso. Você não veio aqui por acaso nesta manhã, essa palavra é para nós. Talvez você pense assim, quem deveria estar ouvindo isso é a minha esposa. Quem deveria estar ouvindo isso é um amigo. Quem deveria estar ouvindo isso... Não, é para você. Louvado seja Deus. Quantos aqui se sentem cortados, têm sofrido, mas querem florescer e ter a sua vida renovada em todas as áreas? Diga amém. Como é que estava Jó, amados? Como é que estamos nós? Enfrentando os sofrimentos da vida. O que fazer para esperar o tempo de florescer? Jó não murmurou. Jó não blasfemou. Jó perseverou e confiou. A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos: como esperar a nossa vida em meio aos sofrimentos, quando somos cortados como uma árvore, a florescer de novo. A primeira coisa é: espere pacientemente. Como é difícil ter paciência. Eu que o diga. O meu temperamento, a minha personalidade. Mas Deus precisou me cortar e podar várias vezes para mim receber esse fruto do Espírito Santo de Deus, que é a perseverança, que é a paciência. Então, quantos querem ter a sua vida florescendo novamente? Diga amém. Então a primeira lição é: espere pacientemente. A Bíblia vai dizendo no Salmo 40, verso 1: esperei com paciência no
não é para esperar a mudança da política, da economia. Espere em Deus. A segunda lição. Para aprendermos a esperar e termos a certeza de que mesmo cortados e caídos como uma árvore, mas com as raízes ao cheiro das águas, eu venho a florescer no tempo de Deus. Segundo, ensino que eu tiro aqui, de forma bem didática para mim e para você, onde Deus falou muito comigo e eu pude desenhar desta forma: certifique-se de que as suas raízes estão em Deus. Se as suas raízes estiverem em qualquer outro tipo de situação ou coisa, sinto muito, mas não vai florescer. Para o meu casamento melhorar, eu espero que a minha sogra e meu sogro me ajudem. Perdeu. Olha para mim, espera em Deus. Que nem sempre a sogra ou o sogro até quer que você volte. Esses dias eu vi uma irmã celebrando, falou: graças a Deus o meu filho se separou daquela mulher. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Certifique-se que as suas raízes estão em Deus, porque aí sim vai florescer. Olha o que a palavra do Senhor diz em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, 6 e 7 diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Diga amém. Que palavra poderosa, irmãos. As minhas raízes precisam estar em Deus. Não é na igreja, não é na denominação, muito menos no pastor. Somos apenas instrumentos e situações que Deus usa, mas a nossa fé deve estar enraizada em Deus, na palavra do Senhor, que é a verdade, que é viva, que não volta vazia, que ela é suficiente para saciar a nossa sede, a nossa fome, trazer cura, libertação, restauração, nos colocar em pé. Por isso que há esperança. Porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não fará. Deus é fiel. A palavra de Deus não volta vazia. Terceira lição, para esperarmos em Deus a nossa vida florescer: refrigere-se ao cheiro das águas. Como uma corça que anseia por águas, a minha alma anseia por ti, Senhor, diz o salmista. Se ao cheiro das águas já nos traz esperança de que eu vou poder me saciar, me refrigerar, você conhece, porque é um rio de água viva que permeia a nossa vida, que muitas das vezes está num vale seco. E aonde um rio corre, tudo floresce, tudo vem à vida novamente. A palavra do Senhor vai dizendo no Salmo 23, Salmo conhecido, verso 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. A quarta lição, para esperar em Deus o nosso tempo de florescer: olhe esperançosamente. Se as suas lentes estão embaçadas, peça o auxílio de Deus. Porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse: eu darei colírio para os teus olhos. Diga amém. Olhe com esperança.
Porque a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, tudo te irá bem. Mas se os teus olhos forem mal, tudo irá mal. Tem gente que a gente convida para ir em casa, e só dele olhar aquela samambaia nova, no outro dia está tudo seca. Olhe com esperança, como uma árvore cortada com raízes junto ao cheiro das águas, porque dessa forma nós vamos florescer, nós vamos frutificar. A palavra do Senhor vai dizendo em Hebreus 12:2. Hebreus 12:2 diz: pensem nas coisas, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Colossenses 3:2. Colossenses capítulo 3, verso 2 diz: pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Por fim, caminhando para o final, a quinta e última lição para nós esperarmos em Deus o nosso tempo de florescer é: creia no florescer e no renovo de todas as coisas, porque Deus é fiel. Creia e pronto. Em meio ao sofrimento tem coisas que nós não vamos conseguir entender, porque a Bíblia vai dizendo em Jó capítulo 11, versículo 7 a 9, que os conhecimentos de Deus são inescrutáveis, são impossíveis de conhecer. É impossível da gente mensurar e entender. Não quero explicar Deus, irmãos. Agora tem gente que gosta de ser professor de Deus, parece que sabe tudo. Eu olho assim e falo: tadinho, deixa, né, a carretilha, a linha ir embora, daqui a pouquinho vai entender que ele não é professor de Deus. Ele é simplesmente uma árvore, que mesmo ainda cortada, caída, se estiver enraizada junto aos cheiros das águas, ele pode florescer, ele pode renovar-se. Creia no florescer e no renovo de todas as coisas, porque esse texto fala isso para nós, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, Jó 14, 7 a 9, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Aleluia! Chegou o tempo de florescer, irmãos. Ainda que você chegou aqui caído, cortado, há esperança para o ferido. A palavra do Senhor vai dizendo em Isaías 43, 19: eis que faço uma coisa nova, que agora está surgindo. Diga amém. Farei um caminho no deserto. Haverá coisa difícil para o Senhor? Diz a palavra de Deus. Deus traz à existência aquilo que não existe. Quantos podem crer? Digam amém. O Salmo de número 1, versículo 3 também fundamenta esta reflexão, que diz: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Diga amém. E para terminar, Romanos 15, 13 diz: que o Senhor da esperança vos encha de toda alegria, paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder Espírito Santo, porque você pode florescer, você pode sim ver tudo se renovado no Senhor. O que cabe a nós é crermos, porque tudo é possível ao que crê. Você crê que você vai florescer novamente? Quantos creem? Digam amém.